Eu acho que traz uma visão que não é todo mundo que está com essa maturidade. Porque aí você pega e fala, ó, tem uns 5 tipos de dados. Se esse dado vazar, vai ser, tipo, irrelevante para quem pegar aquilo ali. E aí o outro, sim, o outro vai ser, tipo, às vezes tem coisa de negócio, não é nem um vazamento, não, pode comprometer meu negócio inteiro e tudo mais. E aí você fala, é a mesma, vamos dizer, o mesmo ambiente, eu vou gastar o mesmo esforço para fazer essa segurança. E aí vem um pouco do profissional que tá ali na frente pra falar, não, isso daqui deixa e quando der eu vejo, eu vou focar aqui. Mas muitas vezes eu, óbvio, na parte de SOC ali, né, eu vejo o pessoal chegando e falando, não, vamos fazer SOC, monitora o quê? Monitora o ambiente inteiro. Você fala, não, você tá gastando energia nesse daqui que se vazar não vai dar nada, e o outro é a mesma energia, e eu vou disputar 50-50. E eu acho que é esse tipo de maturidade, não sei o que a LGPD vem com dados, mas no geral a gente não vê no mercado o pessoal pensando dessa forma. Beleza, pessoal? Bem-vindo a todos. Vamos em mais um capítulo da segunda temporada aqui de gestão de vulnerabilidade. Estamos com os nossos parceiros aqui de forma presencial hoje, o pessoal da EcoTrust. Então, eu sou o Lucas Berti, fundador do SOC Brasil. Sou Vinícius Urbano, CEO da EcoTrust. Sou Leovan Reis, especialista em soluções de segurança da EcoTrust. O legal é que as apresentações no primeiro capítulo, nossa, tava É. assim. Aí já começa a falar, ah, sou esse. Você quer saber? Vai lá depois. Depois no 20º capítulo, fala, é isso aí, gente. Olha lá no outro. Pessoal, hoje nós temos o apoio aqui presencial da EcoTrust. Então, além de nos apoiar aí nos bastidores e tudo mais, vieram hoje presencialmente aí nos ajudar nessa conscientização e evangelização de gestão de vulnerabilidade. E o pessoal do Octo Legal também está nos apoiando aí nessa segunda temporada de gestão de vulnerabilidade. Então, para quem tiver interesse ali em entender um pouquinho mais sobre a LGPD, ver formas de se adequar à LGPD e desde o básico ali, pô, quero algum conteúdo básico, tudo mais, eles conseguem ajudar com o conteúdo. Ah, quero usar a solução completa para me adequar e saber qual é o nível que eu tô, o que preciso, o que falta e tudo mais. Eles também conseguem ajudar lá, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identificação de vulnerabilidade e priorização. Então, bora lá. Bora lá. É até muito legal ter um apoiador falando de privacidade, porque não existe privacidade sem segurança, né? E isso é um tabu ainda, cara, ainda nos dias de hoje, né? É um tabu. Pô, o cara quer fazer adequação LGPD e não tá olhando para segurança quase nada. Então, tem pessoas, empresas que conhecem disso é bom. É que a gente comentou alguns, né? Às vezes o pessoal é só para dar o cheque. Aí fala, não, vou lá e só dar um cheque no compliance, numa LGPD, numa ISO, alguma coisa lá. Você fala, não, gente, vamos entender o conceito do negócio, por que a LGPD tá aí, o porquê você precisa fazer gestão de vulnerabilidade, o porquê que existe o DPO. Então, Porquê do compliance, né? Não é o compliance pelo compliance, né? Você tem que entender a importância disso. Né? Então é bom aí agradecer o pessoal do Octo Legal aí para nos apoiar nessa empreitada. Identificação e priorização de vulnerabilidades, né? Acho que o primeiro ponto aqui é muita gente identifica, pouca gente prioriza. Assim, e lógico, tem a priorização tradicional, que é baseado na severidade. A gente tem várias formas de priorizar vulnerabilidades, né? Depois de identificadas. Separaria em contexto técnico e contexto de negócio. E aí tem várias formas, né, Léo? Podia citar alguns aí? Sim. Quando a gente olha para contexto técnico, né, a gente vai pegar metodologias mais comumente sabidas, como CVSS, né? V3.1 aí, mas já tá saindo, não, já tem a 4.0, não está tão amplamente sendo utilizada, mas já existe. A gente tem CWE, CWSS, tem algumas metodologias do ASP também, e tem algumas outras novas metodologias que trazem um viés ali importante de explorabilidade, né? Aí a gente já vai falar de EPSS, a gente vai falar de KEV, tem uma outra metodologia também da CISA, que eu acho que é o SSVC, que trabalha com uma árvore de decisão, mas que também pega essa questão da inteligência de ameaças, né, para participar e com peso importante ali na priorização. Né? Então, são todas métricas e metodologias técnicas, né, mas que se a gente não utilizá-las em conjunto com informações de relevância e peso de negócio,
talvez não façam sentido no dia a dia da empresa, né? Então, essencial que a gente tenha essas duas visões ali no momento de decidir o que vai ser feito, o que vai ser tratado, né? E até uma abordagem que está cada vez mais ganhando relevância é a abordagem híbrida, né? Então, você não considerar somente um critério técnico, você considerar mais de um e criar o seu próprio critério técnico baseado no contexto do ativo e tudo mais. Né? Até a abordagem de CASM, né? Que é o gerenciamento de superfície de ataque de ativos cibernéticos, que é a categoria que a EcoTrust mais se relaciona. O conceito, ele já vem em cima disso. Ele é uma interseção entre SecOps e Cyber Risks. E onde se encaixa nesse tema que a gente está falando aqui, que é priorização? Que é justamente você trazer várias origens, a partir de várias origens de informação de vulnerabilidades e de critério de priorização, você consolidar isso e criar a sua própria estratégia. Né? Então, não quer dizer que você vai criar um algoritmo de severidade, ou de mas você vai colocar aquilo no seu contexto e comparar banana com banana. Sim. Né? E não falar, pô, legal, pô, mas eu vou... Tem vulnerabilidade que não tem CVSS v3.1, né? Justamente. Só tem 2, né? Que são Sim. mais antigas e tal. Tem outras que tem CVSS 3.1. Fala, não, mas como você sabe se está sendo explorada, né? A explorabilidade tem ali no CVSS, mas se ela está sendo explorada neste momento, não tem, né? Então aí usar Threat Intel é um caminho, porque isso pode mudar da noite para o dia, igual a gente falou um dos episódios no começo, né? Pô, o que faz com que um atacante, um grupo de hackers ali, eles comecem a explorar a tua vulnerabilidade? Tem vários motivos. Oportunidade é um, mas tem outros também. E isso pode aumentar o risco daquela vulnerabilidade estar presente. Então, o que se vê bastante são esses critérios. O Kev, ele já usa... O Kev é puramente de exploração, né? Então, ele analisa ali... É uma análise de ambiente, né? Então, ele vê ali algumas métricas de exploração mesmo, de CVS, e notando isso, ele adiciona essa CVS na listagem ali, né? Então, é a explorabilidade real, né? E o EPSS, ele já... O EPSS também é explorabilidade, mas ele é um pouco mais amplo. Inclusive, uma das métricas usadas, um dos feeds usados pelo EPSS é o KEV, né? Mas ele também usa outros. O CVSS é um deles, né? É uma metodologia um pouco mais ampla aí. E agora até essa questão, ainda falando de critério técnico, né? Que se fala, tem uma pesquisa que os caras fizeram com o ChatGPT 4 e as vulnerabilidades publicadas. E eles conseguiram chegar num ponto de, acho que 70 e tantos %, próximo de 70% das CVEs publicadas, o ChatGPT conseguiu criar o exploit. Nossa, é verdade. Putz. Aí você fala, beleza, e agora? Porque se a minha priorização era baseada no se está sendo explorado, se existe o exploit, já era, mano. A pessoa consegue fazer em 5 minutos ali. Qualquer pessoa consegue criar o exploit, só pelo fato de estar publicado. E agora? Então lembra lá do primeiro episódio dessa temporada aqui, né? Ciclo de vida de uma vulnerabilidade. Você tinha um tempo ali ainda confortável de você até ela ser descoberta, depois até ser criada a correção, o exploit começar a ser explorado de fato. Já era essa janela, cara. Criou a CVE, em seguida pode ter uma automação que um ChatGPT da vida e outros que vão ser criados criou o exploit na hora. Então, vai por água. Agora esse negócio de, tem exploit, eu priorizo. Não. E a pessoa consegue fazer derivações ali também, né? Pega... Sim. Isso, azedou, hein? Eu não tinha parado pra pensar nisso daí. Não fica limitado a um exploit pronto e quadrado ali pra ele adaptar, né? Tem porque... a IA pra fazer diversas outras maneiras e formas de teoricamente, você tem uma facilidade ali com alguma coisa, você pegaria o exploit e customiza com a sua experiência. A partir do momento que é IA, você vai lá e fala, customiza assim, customiza assado, customiza linguagem tal, não sei o quê. Justamente. E aí, em 5 minutos, sai um exploit diferente. E como a vulnerabilidade, quando ela é catalogada lá, ela é explicada, né, no detalhe. Sim. Essa explicação vira a forma do GPT, por exemplo, criar um exploit. E o número é assustador, né, cara? 70%, próximo disso, de explorar. Cara, ferrou. E agora, né? Então, aí entra o segundo pilar lá, né? De você
trazer contexto de negócio. Contexto de negócio não é você falar, eu sou uma logística, eu sou... Não, é contexto do seu ambiente. O que é aquele servidor? Para que ele serve? Ele suporta qual processo de negócio? Sabe? O entendimento vai ser importante. E a gente tem essa mesma fortaleza, né? A IA ela pode servir para a gente criar correção. Então você também não precisa mais, de repente, e aí já é um devaneio meu aqui. Você não precisa esperar o fabricante corrigir. Pede pro GPT te ajudar a corrigir a vulnerabilidade. Pelo menos uma mitigação ali. Se ele cria um exploit, ele cria uma correção, uma mitigação, né? Um patch virtual, sei lá. Sim. Então, é uma forma também de você ver como muda, né? E ao longo de, sei lá, 10 anos, antes se falava muito de gestão de vulnerabilidade, depois colocou baseado em risco, como se fosse mudar alguma coisa. Né? Então, quando você fala isso, quer dizer que normalmente quer dizer que você tá olhando a ameaça, né? Sim. Aí agora, baseado em o quê? Até trazendo até um exemplo simplista e aproveitar que você levantou o tema de gestão de superfície de ataque, né? Às vezes não é só vulnerabilidade, né? A gente está falando muito aqui de CVE, de metodologias, mas é o entendimento do contexto. A gente acabou comentando superficialmente em alguns episódios a porta 3389, né? A IDP. Isso por si só não é uma vulnerabilidade, talvez não tenha nenhuma CVE associada. Mas o entendimento do contexto, uma porta dessa exposta publicamente, você tem no contexto de que, inclusive, pesquisas de 2024 apontam que boa parte dos vetores de ataque ransomware continua sendo brute force em porta 3389. É o da Sophos, né? Justamente. Então, a gente não está falando de vulnerabilidade, mas de exposição desnecessária. Né? Então, quando falamos de gestão de superfície de ataque, talvez uma porta 3389 exposta vai ser muito mais prioritária do que a correção de uma CVE num servidor interno. Né? Porque é uma porta de exposição muito maior a uma exploração. Né? E esse entendimento do contexto faz parte da priorização também, né? Junto com as informações de negócio, né? E as outras metodologias de classificação. Então, fala aí, mano. O que eu gosto de até usar no CIEM é a questão, vamos supor, as portas comuns ali, né? 3389, a 22, ok? Tá exposta. Então aí o cliente às vezes fala, não, tem um parceiro X, Y, Z, então beleza. Para eles, ok. Qualquer outra coisa gera um alerta. Sim. Bloqueou. Tá bom, mas existe o bloqueio daquele que tá varrendo. E na hora que eu pegar alguém aberto, eu tenho que explorar. Isso. Mas tem aquele cara que tá ali. O cara não tentou 3 vezes, ele tentou 50 vezes no minuto. Aí depois passou 1 minuto, ele tentou mais 100. Pô, será que ele não quer na maldade? E aí você já começa a criar um alerta daquilo, porque às vezes a 3389 tá fechada. Mas você esqueceu um NTP aberto lá. Sim. E ele vai tentar lá. Então, às vezes, é uma questão de, tipo... Ele tá tentando alguma coisa. Você já vê que ele tá na maldade. E se ele tá tão insistente, ele pode mudar a estratégia vetor, dele. Né? Pra ser a porta que não tá fechada aqui. E aí, isso daí é complicado, porque às vezes alguém no Firewall foi fazer alguma coisa com um parceiro, alguma coisa, e abriu porta que não devia. Um range que não devia. Então, isso daí são coisas que toda hora você tem que estar monitorando. É isso aí. Às vezes a gente pode até falar de hardening, né? Hardening é importante, Sim. Né? Como que talvez ele subiu uma porta que não devia. Em tese não deveria, né? Então. O hardening deveria fazer parte desse processo. Mas é realmente uma questão complicada. Eu super sou de acordo com essa abordagem, né? Bateu na 3689, bloqueou, mas calma lá. Agora ele foi lá na 21, na 22. Ah, não, mas na minha 22 não tá na 22. Coloquei numa porta alta pra ele não ver. 222. Beleza, isso aí. Porque é um negócio que não é você aplicou um patch e tá beleza. É como se você aplicasse um patch e alguém em qualquer momento poderia tirar ele. É muito sobre exposição, né? Por isso que a gente acredita bastante que o futuro breve é que a gestão de vulnerabilidade morra. Por que a gente tá gravando aqui? Vai acabar com o podcast, hein, pô. Mó trampo aqui, 8º capítulo da temporada, você me falar aí. Falasse na primeira, tinha economizado. Mas do jeito que ela é hoje, e porque justamente por isso, imagina, se a grande maioria das operações priorizam por ameaças, por exploits disponível. Coloca o contexto do negócio, mas até hoje, depois de 20 anos, a gente não conseguiu amadurecer num nível aceitável em grande parte das empresas.
Os negócios estão dinâmicos, então o inventário não vai ter mais inventário porque ele vai morrer a toda hora o dispositivo na nuvem, por exemplo. Sim. Você tem o ecossistema cada vez maior, que você tem fornecedores, você tem API, você tem um monte de coisa. E a abordagem futura é de CASM. Então, ser substituído por isso. E por quê? Porque você não depende, primeiro, de maturidade, porque você começa a... O que você tem de informação aí? Traz para cá. Aí, dentro disso, você está orientado a riscos e vulnerabilidades, que é totalmente diferente na abordagem de um CIEM, né? Ou de pode ser usado por SOC, mas é diferente. É você consolidar todos os vetores de riscos e vulnerabilidades e, a partir daí, você monitorar de forma contínua. Abriu uma porta 3389, num ativo importante relacionado a uma rede tal... Tá numa matriz de risco lá, você vai olhar. Ou se é um gatilho para acionar o SOC. Então, você trazer informações desestruturadas e ter uma visão holística do todo de vulnerabilidade vai fazer muito mais sentido. Já faz hoje, mas eu vejo como uma tendência do que você definir um escopo pré-definido, né? Você fazer os primeiros scans, melhorar. Depois, só no outro ciclo, você vai olhar o escopo. Cara... Aí um cara abriu a 3389 e ferrou. Sabe? Pô, assim, o ataque não tem processo, cara. Não, nenhum. E assim, como que a gente pode colocar um processo que seja mais dinâmico? Acho que esse é o ponto. Né? E ter a visibilidade de fato do todo. Essa é uma das abordagens para fazer isso é o caso, sabe? Porque é desafiador esse processo aí. E o contexto de negócio é o começo. Sim. Né? Você, de fato, colocar contexto de negócio o máximo possível vai fazer você trabalhar menos. Sim. Você vai olhar para muito menos coisa. Né? Então, hoje importa. É 80-20 lá, né? Paretão. Paretão é nosso amigo. Né? Porque se você estiver olhando para todas as críticas, já passa de 20%. Normalmente no ambiente, né? Muito. E o WannaCry não era nem crítica, não né? Era na crítica, época que... Justamente. Então, realmente, o negócio compensa olhar. Então, o contexto de negócio, você vê que está mudando significativamente, passa pela parte de visibilidade, mas se a gente for falar, não, beleza, vamos continuar o método tradicional. Você já fez os scans, já detectou tudo. Como que eu priorizo tecnicamente? Está mudando. Então, tem algumas novas abordagens aí. A abordagem híbrida parece ser um caminho. O CASM pode ajudar nisso também, você consolidar isso e criar pesos para isso. E aí o critério de negócio, né? Aí entra na parte de comunicação. Que é, como que eu vou saber que esse ativo é mais dependente do negócio ou não, né? Ou o negócio depende mais dele ou não, a importância dele. Uma objeção que a gente vê constantemente quando a gente vai ajudar os clientes a implementarem o processo através da ferramenta é, mas eu não consigo saber qual que é o peso da importância do negócio, do impacto do negócio desses ativos. Não consigo saber. E aí, como eu faço? Aí trava, entendeu? A gente tem até a ISO, não sei se é a ISO 27000 e... Esqueci, na verdade, qual que é a ISO, mas eu acho que ela traz essa abordagem. Até mesmo antes de você atribuir o peso do ativo, primeiro você identifica as atividades críticas do negócio, coloca numa matriz, e a partir dessas atividades críticas você identifica os ativos que apoiam cada uma dessas atividades, para depois chegar lá no fim com o processo de priorização. Né? E é isso que, por exemplo, uma adequação LGPD faz. Sim. Isso. Sim. O mapeamento, quando você fala mapeamento de dados, primeiro, quais são os ativos que têm dados, quais são os processos de negócio que tratam dados. A gente está conseguindo fazer isso com dados. Cadê de segurança? A gente está fazendo isso? Eu vejo menos do que fazer com dados, né? Mas já deveria estar fazendo antes. Então, e às vezes se você não tem acesso, e é comum não ter acesso a essa informação, duas coisas, né? Você pode não ter acesso, ou você pode não ter tentado. Sim. Porque eu duvido que você pergunte para qualquer gestor de um negócio um pouco mais de informação sobre o negócio da empresa que ele vai achar ruim. Ele vai achar ótimo. Uhum. É o sonho de qualquer empresário, C-level, gestor, fazer com que as pessoas estejam envolvidas no negócio. Então, você perguntar do negócio, vai ser bem visto, normalmente. Sim. E outra coisa usa o que você sabe.
Pode mudar daqui a 6 meses porque você tem informação a mais do que hoje, mas... Exatamente. Então, pô, você sabe que sua empresa vende, sei lá, cana? Vende cana de açúcar, né? Não, vende, sei lá, de agro. Ótimo exemplo. Né? Vende tal coisa? Legal. Você sabe que sistema eles usam? Sei. Não, o sistema X. Sabe onde ele está instalado? Sei, é o servidor Y. Opa, então, cara, esse servidor suporta aquele sistema que entrega a cana. Coloca isso lá. Critério, impacto no negócio alto, porque suporta um sistema que entrega a cana. Começou a priorizar. Eu acho que nem isso deu o exemplo da LGPD ali. Que eu acho que traz uma visão que não é todo mundo que está com essa maturidade. Porque aí você pega e fala, ó, tenho 5 tipos de dados. Se esse dado vazar, vai ser, tipo, irrelevante para quem pegar aquilo ali. E aí o outro vai ser, tipo, às vezes tem coisa de negócio, não é nem um vazamento, não, pode comprometer meu negócio inteiro e tudo mais. E aí você fala, é a mesma, vamos dizer, o mesmo ambiente, eu vou gastar o mesmo esforço para fazer essa segurança. E aí vem um pouco do profissional que está ali na frente para falar, não, isso daqui deixa e quando der eu vejo, eu vou focar aqui. Mas muitas vezes óbvio, na parte de SOC ali, né, eu vejo o pessoal chegando e falando, não, vamos fazer SOC, monitora o quê? Monitora o ambiente inteiro. Você fala, não, você está gastando energia nesse daqui que se vazar não vai dar nada, e o outro é a mesma energia, e eu vou disputar 50-50. E eu acho que esse tipo de maturidade, não sei o que a LGPD vem com dados, mas no geral a gente não vê no mercado o pessoal pensando dessa forma. Monitora tudo. Você não tem nada. Você quer monitorar tudo do nada. Sim. E a minha opinião é que você tem que ver tudo. Mas você não vai atuar em tudo. Até porque se você escolher sem ver tudo, o que garante que você escolheu o mais prioritário? Se você nem sabe o que tem no resto. Não, beleza. Você vê tudo na questão de... Você tem ciência de tudo. E aí você escolhe, prioriza e tudo mais. E falando de segurança, se você não tiver uma visibilidade mínima do todo, às vezes você vai ver um negócio lá que o negócio nem está mapeado para o negócio, mas é um atacante lá dentro da empresa. Sim. E você não está olhando para aquilo porque não é prioridade. Só que através daquilo ele vai chegar. Então acho que tem que ter um inventário, um assessment inicial, ele tem que ser tudo. Aí depois você quer escolher, para escolher você tem que ter o que escolher. Aí você escolhe o escopo ali, né? É que o monitoramento ele já é mais amplo, né? Você já vai entrar mais a fundo, então você... Não sei se dá para fazer essa avaliação do todo. Era a mesma coisa que o pessoal olhar e falar, beleza, eu tenho agora aqui 100 servidores, vamos fazer gestão de vulnerabilidade em todas. Então, mas eu vou gastar um tempo em tudo isso daí. Você vai fracionar por 100. 1% para cada um. E faz sentido eu gastar o mesmo esforço se vazar que alguém explorar a vulnerabilidade. Vai vazar um dado crítico do negócio, dos usuários e tudo mais, e no outro informação irrelevante ali. Eu estou gastando o mesmo esforço. Eu tenho que ter visibilidade, concordo com você, para saber o que eu tenho no ambiente. Mas aí vem um pouco da priorização nisso. Será que faz sentido eu esforçar e priorizar os 50-50? Sim. Tem algumas camadas, né? Quando a gente fala de ativo, porque você não vai atuar no ativo. Você não vai atuar no servidor. Você vai atuar no risco, na vulnerabilidade relacionada. Então você pode ter, por exemplo, 1000 servidores no seu processo de gestão de vulnerabilidade e ter 100 vulnerabilidades. E você pode ter 100 ativos e ter 200 vulnerabilidades. Priorizadas. Sim. Então, o número de ativos, lógico que tende a ter mais vulnerabilidade, mas não tende a ter mais vulnerabilidades priorizadas. Inclusive, o critério pode ser o ativo. Então, eu tenho 100, faz o 100. Coloca o 100 na gestão. Mas o seu critério de priorização vai ser 1% de vulnerabilidades. Então, desses 100, quais são mais importantes? Pode ser no máximo 20, porque senão já passou de 20% e já ferrou. Sim. Não, mas tem 21. Não, escolhe e tira 1. Aí você começa a funilar, para aí você chegar, então, eu vejo que não é o volume de ativos, mas o quanto você tem que priorizar. Não daria para fazer o deparo, mas então, a monitoração é o volume direto, né? Sim. Você colocou um servidor, você vai monitorar aquele servidor todo. Sim. Aí, por exemplo, você tem 10 GB lá para fazer o negócio, é 10 GB. Se você colocar então, você o seu ambiente inteiro, ele dá 50 GB. Então, você vai ter que começar a priorizar isso daí, pô. Vulnerabilidade não é assim. Não, realmente, não dá para fazer um deparo direto ali. Mas legal, sabe? Porque se confunde.
Isso confunde, né, Sim. a gente mesmo chegou nessa conclusão agora, porque eu não sabia que CIEM era assim, não, o monitoramento de SOC. Porque você tem lá um X, é como se fosse uma licença da solução ali. Pô, eu vou escanear 10 devices. No CIEM eu vou ter então 10 gigas. Só que ali, independente se você tiver 10 vulnerabilidades em cada device ou 1000, é o device. No CIEM não. Eu posso ter um CIEM que está gerando 9 gigas por dia e o outro está gerando 10 megas. Então eu tenho que ordenar ali como é que eu vou priorizar, o que eu vou olhar. Se você for olhar tudo, abre o bolso aí que você vai ter que colocar 1 tera por dia. Entendi. Legal. Já em GVO, quanto mais você tiver, melhor. Sim. Vai definir o critério o volume, né? Mas eu acho que até você trouxe uma visão importante, né? Tipo, do dado, né? Relevância do dado e tal. Talvez a gente possa até olhar para a segmentação de rede. Talvez tenha um dado ali e tal. Se o atacante chegar ali, ele não vai conseguir fazer um movimento lateral, por exemplo. Uhum. Então, pô, beleza. Talvez as vulnerabilidades desse segmento de rede eu não vou nem olhar. Porque o cara vai bater ali e não vai sair para lugar nenhum. Agora, esse servidor aqui, ó, esse range, pô, se o cara chegar, velho, então eu vou priorizar aqui. Ou até o terceiro, né? Se pegar no Sim, terceiro, o terceiro pode justamente. entrar. Mas, tendo a visão como de um todo, né? Então, estou mapeando todo o segmento de rede, todos os ativos, e a partir de uma série de informações, de dados, de negócio, eu priorizo, né? Uhum. O que não significa... de fato, né? Não quer dizer que não vai ter escopo limitado. Isso mesmo. Porque, tudo bem, é menos crítico do que CIEM, mas é um volume, né? Sim. O escopo priorizado, ele é inteligente, né? Sempre que você consegue ter essa percepção, né? Qual a arquitetura? Por exemplo, se eu tenho 100 servidores, eles estão na mesma rede lógica. Você tem que olhar todos, cara. Você tem que olhar tudo. Porque, beleza, você vai olhar 50%, mas ele tá... O ransomware vai entrar por esse servidor e vai atacar esse outro, que está na mesma rede. Ou seja, o ativo switch, ou segmento de rede, ele precisa ser monitorado completamente, senão você ficou cego e até refém de uma priorização errada, né? Agora, não, beleza, eu não consigo monitorar o 100 por motivo de financeiro, de time e tal. Então, cria 2 segmentações de rede. Isola. Pega os 50 que você vai olhar, pega esses outros 50, porque se esses 50 são mais importantes, eles deveriam estar numa outra segmentação diferenciada para dificultar esse caminho. Você mitiga, né? Sim. Aí já vai para a arquitetura da rede ali, né? Que faz parte, hein? Quantas vezes já me deparei com uns /16, meu Deus do céu. Não, Segmentou. Não, 16, /16. Senhor. A gente já viu casos de empresas de telecom, de cidades menores assim, que você escaneia, aí você pega a cidade inteira. Legal, né? Recente. Pegou bastante, era uma cidadezinha pequena também, pegou os servidores de todo mundo ali. Mas enfim. É loucura. Acho que é isso aí, senhores. Esse daí é um assunto que daria ainda pra gente explanar ali, mas pra não ficar muito grande. Acho que é os principais pontos ali de priorização, acho que deu pra dar uns insights ali e tudo mais. Então é isso. Fechou. Valeu. Perfeito. Até a próxima. Valeu, pessoal. Semana que vem. Tchau.